Lábios apertados, mento não muito forte, rosto oval. Não está ainda completamente construído, mas é como se Feda o conhecesse. Deve estar aqui à vossa espera. Neste momento olha para Feda e sorri, dá uma larga risada como que brincando, e Paul ri também. Diz Paul que ele já esteve aqui, que ele, Paul, o trouxe. Mas Feda vê centenas de pessoas que me dizem que este veio muito recentemente. Sim, já ouvi antes. Feda liga a ele uma letra. A letra R. Ela já veio ver-vos antes, e diz que pensou que sabíeis que ele estava aqui. Feda apreende por impressão, não é sempre o que ele diz, mas o que ela sente. Mas Feda diz que ele sabe, porque ela apanhou isso dele. Ele acha difícil, diz, mas encontrou muitos amigos que o ajudam. Quando despertou não supôs que fosse ser feliz, mas sente-se feliz agora e diz que o vai ser mais ainda. Sabe que logo que esteja pronto terá muito trabalho a realizar. Eu queria saber, diz ele, se serei capaz de executá-lo. Dizem-me que serei. Tenho comigo instrutores e professores. Agora está procurando construir uma letra de alguém. Mostrou-me um M. Parece conhecer os trabalhos a fazer. O primeiro será cooperar no fronte, não acudindo aos feridos, mas ajudando aos que a guerra faz passar. Sabe que quando eles passam e despertam, ainda sentem um certo medo outra palavra que Feda perdeu. Feda ouve qualquer coisa como medo. Muitos continuam lutando, ou pelo menos querem continuar, não acreditam que tenham passado. De modo que vários são requeridos onde ele agora está, para explicar a situação aos passados e ampará-los. Não sabem onde estão, nem para que estão aqui. Pensam que digo que sou feliz apenas para fazê-los felizes, mas não é assim. Tenho encontrado centenas de amigos. Não os conheço a todos. Tenho encontrado muitos que me dizem isto e mais tarde me explicarão por que estão me ajudando. Tenho 2 pais agora. Mas não é como se houvesse perdido um e ganho outro. Tenho-os a ambos. O meu velho pai outro, um pai Pruten. Mais tarde Maieres declarou que o havia adotado. Um peso saiu da sua cabeça há 1 ou 2 dias. Sente-se mais vivo, mais leve, mais feliz ultimamente. Houve confusão a princípio. Ele estava desorientado, não sabia onde se encontrava. Mas não demorou muito. E penso que fui afortunado, não demorou muito para que me explicassem onde estou. Feda sente como que uma risca em redor da cabeça dele, sente-lhe uma forte sensação na cabeça e também uma espécie de sensação vazia, como se algo houvesse saído. Uma sensação de vazio ali, também uma sensação quente na cabeça. Mas ele não sabe que está dando essa impressão. Não faz de propósito. Eles têm procurado fazê-lo esquecer, mas Feda percebe. Há também nele um barulho, um terrível barulho que corre. Ele agora perdeu tudo isto, mas não sabe que Feda o sente. Estou ótimo, diz, sinto-me ótimo. Mas sofri no começo, porque queria tornar claro aos que deixei que tudo ia bem e que eles não deviam sofrer por minha causa. Acaba de retirar-se. Mas Feda vê alguma coisa simbólica, vê uma cruz caindo sobre vós, muito escura, caindo sobre vós, escura e feia, e à medida que cai retorce-se aparece toda a luz brilha sobre vós. É uma espécie de azul pálido, mas fica completamente branco quando vos toca. Sim, é o que Feda vê. A cruz parecia escura, mas subitamente se retorceu e ficou uma bela luz. A cruz é um meio de esconder a luz real. Vai ajudar muito. Vosso filho é a cruz de luz, e vai ser uma luz que vos ajudará, vai ajudar-vos a provar a verdade ao mundo. Por isso é que eles constroem a cruz escura que vira luz. Vós sabeis, mas outros também querem saber. Feda está desaparecendo. Adeus. Assim terminou a primeira sessão de MRS. Leonardo, 27 de setembro. Nesse mesmo dia Lady Lodge teve a sua primeira sessão anônima com Mr. Volt Peters, em casa de MRS. Kennedy,
às 3h30. Novamente Raimundo é descrito com muito acerto e várias mensagens identificadoras foram transmitidas. Moonstone, o guia de Peters, perguntou, não lidava ele com química? Na realidade meu laboratório é sobretudo químico. Eis aqui o relato da sessão, com anotações entre parênteses. Não lidava ele com química. Se não, algum associado lidava, porque vejo tudo no laboratório de química. Esta coisa de química afasta-me dele para aproximar-me de um homem vivo em carne. Eu, provavelmente, vejo ligado a ele um homem, um escritor de versos, intimamente interessado em espiritualismo. Era de muito valor, e também deixou a Inglaterra. Aqui Maiers, que morreu em Roma, aparece claramente. Esse homem que escreve poesia já se comunicou várias vezes. Vejo a letra M, e ele está ajudando vosso filho a comunicar-se. A presença e a ajuda de Maiers também foi mencionada por M.R.S. Leonard. Está construído em condições químicas. Se vosso filho não conheceu esse homem, foi dele conhecido, sim. Raymond dificilmente tê-lo-ia conhecido porque só tinha 12 anos quando Maiers morreu. Atrás do homem que tem o M e escreveu poesias está todo um grupo de pessoas, o grupo da SPR, certamente. Todos muito interessados. Não me surpreenderei se receberdes mensagens dessas pessoas, ainda que vossas desconhecidas. Aqui Moonstone parou e disse. É tão importante o que vou agora dizer que quero ir devagar, para que sejam claramente escritas todas as palavras, não só a separação tão leve que podeis ouvir os operadores do outro lado, como um grande rombo for nela aberto. Esta mensagem é para o homem do laboratório de química. Considerado o fato de que minha mulher era completamente desconhecida do médium, temos aqui uma mensagem identificadora de notável valor evidencial. Reporto-me ao meu livro A Sobrevivência do Homem, onde há esta passagem, a fronteira entre os dois estados, o conhecido e o desconhecido, é uma parede grossa, mas que vai se afinando em certos pontos, e, do mesmo modo que escavadores de um túnel partidos dos dois extremos, estamos começando a ouvir, aqui e ali, os golpes das picaretas dos nossos camaradas do outro lado. A subsequente referência a Maiers veio a 29 de outubro, quando, de modo inesperado, tive uma sessão com Peters, num aposento de Londres, sessão anonimamente arranjada por Mr. J. U. Peters caiu em transe e depois de algumas comunicações apanhou a mensagem de um moço, pelo guia identificado como Raymond. Esse guia, Moonstone, falou assim. M. O sensato método de vossa família abordar o assunto tem sido meio de ajudá-lo a voltar, como tem feito. Se não viesse a saber o que lhe dissestes, ser-lhe-ia difícil voltar. Ele mostra-se muito firme no que diz. Conheceis F.W.M. Lodge? Sim, conheço. M. É que vejo estas 3 letras. Depois delas vejo ST e um ponto, e depois, P foram-me mostradas essas letras. Vejo-as em luz. Vosso rapaz mostra-me essas coisas. Lodge, sim, compreendo, significando que percebo a alusão ao poema Sr. Paul, de F.W.H. Maiers. M. Ele me diz, F.W. me ajudou-me muito, mais do que supondes. Lodge, abençoado seja. M. Não, o vosso rapaz ri-se teve motivo para isso, não penseis que foi caridade, teve outro motivo e julga que fortalecendo a vossa personalidade podeis agora realizar o que desejais realizar, atacar os equívocos dos tontos, e fazer da society a society, diz ele, fazê-la de valor para o mundo. Compreendeis? Lodge, sim. M. Agora desajudou-me porque comigo e por vosso intermédio pode romper a barreira que essa gente ergueu. Mais tarde ireis falar com eles. Já está no programa e por minha causa ireis quebrar a oposição. Em seguida diz, por amor de Deus, meu pai, fazei-o. Porque se soubesseis e pudesseis ver o que vejo,
centenas de homens e mulheres de corações partidos. E se pudesses ver neste lado os rapazes, vós vos lançaríeis com todo o ímpeto nesse trabalho. Podeis fazê-lo. Ele está muito sério. Oh, ele quer. Não. Tenho de interrompê-lo. Não quero que controle o médium. Não pense mal de mim, mas tenho de proteger o médium. Ele não seria capaz de fazer o trabalho que tem a fazer. O médium não o suportaria. Devo protegê-lo. A emoção seria muito grande para ambos, de modo que tenho de evitar que ele controle o médium. Ele compreende, mas quer que vos diga que a sensação de passar foi de intenso desapontamento. Ele não tinha ideia da morte. Pausa. Este é um tempo em que homens e mulheres estão com a crosta rompida. A crosta de convenção, de indiferença, foi rompida, e todos pensam, embora alguns egoisticamente. Agora, retornando a ele, que paciente que é. Não foi sempre assim paciente. Depois da aflição teve um brilho de esperança, porque compreendeu que ia voltar a vós, e porque sua mãe veio ter com ele. E vieram outros. Maeres, parece que é assim, sabe quem é? Veio ter com ele e então ele viu que podia retornar. Ele sabe. Agora quer que vos diga isto, que de sua morte, que ama em milhares, que o trabalho que ele quer fazer. Procuro traduzir sua ideia com palavras, não as apanho verbatim, não é isto. O que ele diz é que o trabalho em que ele se alistou será levado avante pelo simples fato da sua morte. Agora apanhei a ideia, ele quer dizer que com sua morte, milhares se beneficiarão. É isso. Mas uma observação sobre a mensagem do fauno. Espero que o leitor compreenda que os extratos de sessões foram reproduzidos acima, a fim de mostrar que Maes cumpriu a promessa da mensagem e atenuou o golpe com a ajuda que deu ao meu filho no outro lado, assistindo e facilitando-lhe a comunicação com a família. Vou agora dar outros extratos de caráter mais evidencial, tendentes a estabelecer a sobrevivência da personalidade e da memória de meu filho. Ocorreram vários episódios evidenciais, mas escolherei um relativo a certa fotografia, da qual não tínhamos nenhum conhecimento antes do que soubemos por intervenção de 2 médiuns. Capítulo 8 – O grupo fotográfico. Tratarei agora de uma evidência de muito valor, que emergiu das sessões que de tempos em tempos fazíamos no outono de 1915, a menção de um grupo fotográfico tirado no fronte, de cuja existência estávamos em completa ignorância, mas que subsequentemente foi verificada do modo mais perfeito. Vou dar com detalhes todas as circunstâncias. Raymond faleceu a 14 de setembro. A primeira referência é uma fotografia em que ele aparece com outros camaradas. Tivemos-la em casa de Mrs. Kennedy, a 27 desse mês, numa sessão que Lady Lodge obteve de PTs. A senhora tem diversos retratos desse moço. Antes que partisse ele deixou um bom retrato, 2, não, 3. 2 em que está só e um em que está num grupo de homens. É curioso que eu tenha de falar-vos disto. Num desses retratos vê-se a sua bengala. PTs coloca uma bengala imaginária debaixo do braço de Raymond. Tínhamos realmente algumas fotografias de Raymond em uniforme, mas sempre só, em grupo nenhuma, e Lady Lodge mostrava-se céptica a esse respeito, pensando que fosse apenas alguma suposição por parte do médium. Mas Mrs. Kennedy, que tomava as notas, deu tento a essa passagem e mandou cópia, com o resto, a Mr. J. Arthur Hill, que me tem assistido na correspondência e me classifica o material. De minha parte, entretanto, impressionei-me com a observação de que é curioso que eu tenha de dizer-vos isto e tratei de investigar, embora sem grandes esperanças de bom resultado. Por 2 meses não se falou mais no assunto. A 20 de novembro, porém, chegou-nos uma carta de uma desconhecida, Mrs. Cheves, manda o capitão Cheves, o que nos escrevera sobre o ferimento de Raymond e ainda se achava no fronte. 28 de novembro,
1915. Prezada Lady Lodge, meu filho, Kemo do 2º Soutlanks, enviou-nos um grupo fotográfico de oficiais, tirado em agosto, e eu desejava saber se a senhora possui essa fotografia. Se não, enviarei uma cópia, pois tenho meia dúzia e também a chapa. Espero que me perdoe incomodá-la, mas tenho pensado frequentemente na senhora e também sinto a grande dor que acolheu. Sinceramente. P.B. Cheves. Lady Lodge respondeu agradecendo e pedindo a remessa da cópia, a qual, infortunadamente, não veio de pronto. Antes que chegasse tive uma sessão com Mrs. Leonard, em sua casa, a 3 de dezembro, e nessa ocasião, entre outras questões, indaguei da fotografia, na esperança de conseguir mais informações antes de recebê-la. Cumpri-me notar que o caso não foi sugerido por Mrs. Leonard ou seu guia. A primeira menção ao grupo fotográfico fora feita através de Peters. Eis o resultado, em que Feda se manifesta e muitas vezes fala de si mesma na terceira pessoa. Feda, pergunte-lhe algo mais, Lodge. Raymond referiu-se a uma fotografia tirada com outros homens. Ainda não vimos esse grupo. Não quererá ele dizer mais alguma coisa sobre o assunto? Ele falou de uma fotografia. Feda, sim, mas pensa que não foi aqui. Ele olha para Feda e diz que não foi para Feda que se referiu a tal retrato. Lodge, não foi, não, ele está certo. Pode dizer onde e a quem? Feda, diz que foi por meio da mesinha. Lodge, não, não foi. Feda, ele desconhece a pessoa a quem falou. As condições eram estranhas lá, uma casa estranha. Certo. Foi dito através de Peters, na casa de Mrs. Kennedy, na sessão de 27 de setembro. Lodge, recorda-se da fotografia? Feda, pensa que outros se fotografaram com ele, não um ou dois, mas diversos. Lodge, amigos. Feda, diz que uns eram, mas não conhece a todos muito bem. Só conhece alguns, de outros conhece de ouvir falar, não eram todos amigos. Lodge, lembra-se de como aparecia nesse grupo? Feda, não, não se lembra disso. Lodge, não é o que pergunto, quero saber se estava sentado ou de pé. Feda, ele não supõe que estivesse de pé. Alguns estavam de pé em redor. Ele estava sentado, com outros de pé atrás. Uns sentados e outros de pé, supõe ele. Lodge, eram soldados. Feda, diz que sim, uma mistura. Um, chamado C, estava com ele, e alguém chamado R. Não o seu nome, mas outro RK, K. Ele diz qualquer coisa a respeito de K e também menciona um nome que começa por B. A pronúncia torna-se indistinta, dando ideia de Berry ou Burney, depois aclara-se. Tome nota de B. Lodge, estou perguntando da fotografia porque ainda não vi. Alguém não lá vai mandar. Só sei que esse grupo existe e é tudo. Quando isto anotamos, a fotografia ainda não tinha vindo. Feda, ele tem pressão de uma dúzia de companheiros. Uma dúzia, se não mais. Feda supõe que deve ser uma fotografia grande. Não, ele não pensa assim. Diz que estavam agrupados muito juntos. Lodge, Raymond estava de bengala. Feda, não se lembra disso. Lembra-se de que alguém inclina-se-lhe sobre o ombro, mas não tem certeza se foi fotografado assim. O último do grupo, que era B, deve estar saliente nessa fotografia. O grupo não foi tomado num ateliê. Lodge, ao ar livre, então? Feda, sim, praticamente. E a meia voz, que é que quer dizer com sim, praticamente? Deve ser fora de casa ou dentro de casa. Você disse sim, não é? Feda pensa que ele diz sim, porque também diz praticamente. Lodge, pode ter sido num galpão. Feda, pode sim. Procure mostrá-lo a Feda. Atrás da fotografia vejo linhas que descem.
Parece um fundo escuro, com listas. Nesse ponto a mão de MRS. Leonard traça linhas no ar. Houve, por qualquer causa, considerável demora na chegada da fotografia. Só a tivemos na tarde de 7 de dezembro. No dia anterior Ladilodge estivera lendo o diário de Raymond, remetido do fronte com a sua bagagem, e encontrou esta nota. 24 de agosto, tiramos uma fotografia. Raymond só tivera uma licença desde que partiu para o fronte, de 16 a 20 de julho. Por esse tempo a fotografia ainda não fora tirada e nada, pois, nos disse a respeito. Foi tirada 21 dias antes de sua morte, e algum tempo tinha de passar-se antes que fosse copiada e ele a visse, se é que a viu. Em suas cartas nunca a mencionou. Estávamos portanto na mais completa ignorância do assunto. No dia 7 de dezembro chegou-nos outro aviso de MRS. Cheves, em resposta à nossa consulta sobre a demora, declarando-nos que a cópia é a ser mandada. Em vista disso ditei uma carta mistério, dando minhas impressões sobre o que a fotografia podia ser à vista da comunicação recebida por intermédio de MRS. Leonard. Nessa carta dizia eu o seguinte. A respeito da fotografia que Raymond mencionou através de PTs, dizendo, uma em que está num grupo de homens. É curioso que eu tenha de falar-vos disto. Num desses retratos vê-se a sua bengala, há mais coisas, obtidas através de MRS. Leonard. Ponto duvidoso quanto à bengala. O que ele diz é que há muitos homens no grupo, que os da frente estão sentados e que há uma fila atrás. Diz também que há uma dúzia ou mais no grupo e que alguns não eram seus conhecidos, e que há também um C, que ele está sentado e que há outros atrás dele, um dos quais apoiado em seu ombro, ou tentando apoiar-se. A fotografia ainda não chegou, mas deve estar chegando, por isso envio essas notas antes que ela chegue. O relato do que foi dito na sessão está sendo datilografado, mas o que aqui escrevo representa o meu resumo do que houve. A fotografia chegou a Mariemont na tarde de 7 de dezembro. Tarde chuvosa. O pacote foi recebido pela irmã de Raymond, Rosalinde, que abriu o envoltório molhado. Media 12 por 6 polegadas, ampliada no original de 5 por 7. Era de 21 o número das pessoas fotografadas. 5 na primeira fila, sentados na grama, e aí Raymond, o segundo da direita. 7 na segunda fila, sentados em cadeiras. 9 na última, de pé, de costas para uma construção provisória, de madeira, como que abrigo de hospital ou coisa assim. Examinando a fotografia vejo que todas as peculiaridades que meu filho mencionou se confirmam. Está lá a bengala, que Peters pôs de debaixo do braço, o que não é certo, e estão lá as linhas, ou listras, do fundo, que Feda indicou não só por meio dos gestos da médium, como ainda por meio das palavras linhas que descem, um fundo escuro com listras. De fato há 6 linhas quase verticais e bem nítidas no teto do galpão, e as linhas horizontais do fundo também são bem perceptíveis. Por uma mistura compreendemos que se trata de membros de diferentes companhias, não só da companhia de Raymond. Isto deve estar certo, porque os fotografados são muitos, para que todos pertençam à mesma companhia. É provável que pertençam ao mesmo regimento, exceto um, cujo boné parece revelar um emblema escocês, em vez das 3 penas. Quanto ao que está saliente, consultei várias pessoas sobre qual lhes parecia o mais proeminente, e quase todas indicaram a esbelta figura da esquerda. É um B, como disse Feda, ou o capitão St. Boast. Alguns desses oficiais deviam ser apenas conhecidos de Raymond, outros, seus amigos. Oficiais cujos nomes começam com B, com C e com R, mas nenhum de nome que comece com K, mas o som da letra K semelha-se ao som do C duro, uma que está no grupo, case. Alguns fotografaram-se sentados e outros de pé, atrás. Raymond sentou-se na frente, com a bengala aos pés.
O fundo da fotografia escuro e nitidamente riscado de linhas. Grupo tirado ao ar livre, junto a um galpão, ou cabana militar, o que foi sugerido por MRS. Leonardi quando falou em abrigo. Mas o que mais me impressiona como evidência é o fato de estar alguém atrás de Raymond e apoiar-se em seu ombro. A fotografia mostra muito bem, e quase indica que Raymond não está contente com isso. Tem a fisionomia um tanto amarrada e a cabeça afastada do braço importuno. É o único caso na fotografia de um apoiar-se em outro, e não considero esse detalhe como dos que ficam na memória. Confirmação da mãe de Raymond. Há 4 dias, 6 de dezembro, estava eu lendo o diário de meu filho, devolvido do fronte com a sua bagagem, meio encharcado, com algumas folhas grudadas pelo seu sangue. Impressionou-me encontrar esta nota. 24 de agosto, tiramos uma fotografia, e passei para o meu próprio diário. Nestes termos, 6 de dezembro, li o diário de Raymond pela primeira vez e encontrei esta nota. 24 de agosto, tiramos uma fotografia. 10 de dezembro, 1915. Marie-F. Alodji. Acho desnecessário chamar a atenção do leitor para a importância deste caso. Mais tarde falou Raymond de outra fotografia em que disse estar incluído seu amigo Case. Esta fotografia obtivemos-la de Gallipoli, e de fato o Case está nela conjuntamente com Raymond, embora não tenha figurado no primeiro grupo. Em tudo as duas fotografias diferem, de modo que se eu a houvesse recebido antes da outra, teria considerado como falsa a descrição de Feda, supondo ser desta que se tratava. E temos pois que o caso da fotografia veio a constituir uma das melhores peças de evidência que ainda conseguimos. Capítulo 9, Amostra das primeiras sessões. Embora o episódio do grupo fotográfico seja uma alta prova evidencial, eu lamentaria ter de basear as minhas conclusões apenas em uma só prova, por mais inatacável que fosse. A prova deve ser cumulativa, e conquanto nos seja permitido exaltar as de grande força, há sempre necessidade de mais, de muitas, para que fique afastada a hipótese de leviandade. Assim sendo, vou citar agora o que ocorreu em sessões realizadas depois da morte de Raymond por vários membros da nossa família. Devo acentuar que tais sessões foram sempre anônimas, com muito cuidado para que não transparecesse, nem no mínimo, a nossa identidade. A primeira mensagem nos veio de uma nova amiga de Londres, MRS. Kennedy, que possui o dom da escrita automática, e depois de perder o amado filho Paul, anda controlada por ele. Usualmente Paul lhe transmite mensagens de afeição, mas às vezes também mensagens evidenciais. MRS. Kennedy andara-se apática quanto à autenticidade do dom que parecia possuir, e foi essa incerteza que a levou a escrever-me. Queria testar a escrita automática obtida e estava ansiosa por não decepcionar-se. Lendo num jornal a notícia da morte de Raymond, MRS. Kennedy falou a Paul a respeito, e pediu-lhe que o ajudasse. No dia 21 estava MRS. Kennedy ia escrever no jardim quando sua mãe grafou estas palavras de Paul. Aqui estou. Vi aquele rapaz, filho de Sir Oliver, sem-tese melhor e teve um esplêndido repouso. Conte-o aos seus pais. A 22 de setembro, durante uma conversa com Paul, a mão de MRS. Kennedy também escreveu isto. Vou trazer Raymond Sir Oliver quando ele vier ver-vos. Está muito contente, e todos o querem. Encontrou aqui uma quantidade de conterrâneos, e vai se firmando maravilhosamente. Diga ao seu pai e à sua mãe. Atualmente já fala claro. Não se debate como os outros, parece acalmado. Uma coisa agradável ver um rapaz assim. Esteve dormindo longo tempo, mas hoje falou. Se os 10 soubessem como ansiamos por aparecer, todos nos chamariam. No dia 23, durante a visita que Lady Lodge lhe fez, MRS. Kennedy grafou nestes termos uma suposta mensagem de Raymond. Aqui estou, mãe.
Também já estive com Alec, que não pode ouvir-me. Meu desejo é que ele saiba que estou seguro aqui. Não é nenhum buraco triste, como muita gente supõe, antes um lugar cheio de vida. E depois? Espere até que eu haja aprendido melhor como falar. Poderemos dizer tudo depois. Deu-me tempo. Escusado dizer que não há nisso nada de evidencial, embora seja o que há de natural. Sessão de mesa com MERS. Leonard. No dia seguinte Ladilo de MERS. Kennedy, com uma senhora francesa, Lee Breton, viúva que perdera os 2 únicos filhos na guerra, Guy e Didier, e estava de coração partido, foram à casa de MERS. Leonard para uma sessão de mesa. MERS. Kennedy encarregou-se das notas. As 3 damas e a médium sentaram-se em torno da mesinha, com as mãos levemente apoiadas, e tudo funcionou bem. Mensagens muito razoáveis foram transmitidas em francês. Guy deu o seu nome, mas Didier falhou em dar o seu, saiu do Di. Também Raymond deu o nome de uma de suas irmãs e respondeu a mais coisas muito apropriadamente. A 28 de setembro minha mulher e eu tivemos outra sessão com MERS. Leonard, que por esse tempo já nos havia identificado. Notas de Oliver Lodge sobre essa sessão. Uma sessão de mesinha não é a mais adequada conversa psíquica, mas vale para as respostas breves e definidas, tais como nomes e incidentes. Tem a vantagem de ser interferida pela atividade mental do médium, tornando-se, por isso, mais direta. Mas há dificuldades. O oscilar da mesinha não é considerado fenômeno físico no senso técnico supranormal de expressão, embora não pareça determinado pelos músculos dos presentes. O esforço para mover a mesinha é mínimo, e evidentemente deve ser presumido como proveniente dos músculos. Mas a minha impressão é que tais movimentos constituem um início de fenômeno físico, e se a força vem dos presentes, não parece vir de um modo normal. Quanto à evidência, porém, o caso deve ser limitado à inteligente direção de energia. Com segurança apenas podemos dizer que energia inteligentemente dirigida, que a parada da mesa na letra justa traz uma certa sensação de inibição para as mãos que sobre ela pousam. A luz pode ser o bastante para se verem as mãos, e a mesa opera a luz do dia. O método é do desfilar do alfabeto até que a mesa se detenha em certa letra. A mesa move-se 3 vezes para indicar sim e uma para indicar não, mas como um só movimento também indica a letra A, existe a possibilidade de erros interpretativos por parte dos assistentes. Assim também se pode confundir-se com sim, ou vice-versa, mas tal erro é pouco provável. O guiamento inconsciente dificilmente pode ser excluído, isto é, não pode ser excluído com segurança quando a resposta é de um tipo esperado. Mas no caso vertente nosso desejo era evitar esse controle, as paradas vinham às vezes em letras inesperadas, e uma longa sucessão de letras, breve se nos tornava sem significação, exceto para o que tomava notas. Cumpre também observar que na sessão de mesa é natural que os assistentes realizem a maior parte do falado, e que tenham por objetivo respostas curtas e não dissertações. Em certo momento o controle parece melhorar, talvez em consequência de melhor prática por parte do comunicante, e lá para o fim surgem sinais de enfraquecimento ou cansaço, e se a sessão chega a 1 hora ou mais, o cansaço que sobrevém não é de nenhum modo uma surpresa. Nessa sessão estivemos presentes minha mulher, o casal Kennedy e eu, com outra mesinha para o anotador das letras. Empregamos uma mesinha de Vime, de 18 polegadas quadradas. Eu e minha mulher sentamos-nos frente a frente, os Kennedy e a MERS. Leonard ocuparam os outros lugares. Aos 4 minutos a mesa começou a mover-se. O nome de Paul foi soletrado em primeiro lugar, e depois. Raymond quer apresentar-se. Aqui Ladilodge murmurou, caro Raymond. E inconscientemente emitiu um suspiro. A mesa, com Raymond no controle,
Soletrou. Não suspire. Ladilodge, suspirei. Lodge, Raymond, sua mãe está muito mais feliz agora. Sim. Lodge, posso propor perguntas? Sim. Lodge, espere um momento. Vamos ver. Como os rapazes chamavam a você? Pat. Isto era do nosso conhecimento e portanto não constitui resposta estritamente evidencial, mas não era do conhecimento da médium, nem de MRS. Kennedy. Lodge, já que respondeu a isso, posso perguntar outra coisa? Sim. Lodge, quer dar-me o nome de seu irmão? O alfabeto foi repetido pela médium da maneira usual e a mesa parou primeiramente no N, depois no U, no R, no M, depois no A. Lodge achou que as letras R e M tinham vindo erradas, pois tendiam a formar o nome Norman, e disse: Lodge, você está confuso. Melhor recomeçar. O nome foi reiniciado e deu Noel. Lodge, agora está certo. Ver nota no fim do capítulo. Fizemos aqui uma pausa, depois da qual a mesa indicou desejos de prosseguir e soletrou algo aparentemente sem sentido, que o Dr. Kennedy notou. Fogo. Lodge, ele manda-nos que façamos outra pergunta. Pode dizer-nos o nome de um oficial? Sim. Lodge, vamos lá, então. Mitchell. Lodge, o nome do oficial é Mitchell? Sim. Lodge, Raymond, eu não conheço Mitchell. Não. Lodge, melhor, será ainda mais evidencial. Sim. Lodge, foi por isso que escolheu esse nome? Sim. Air. MRS. Leonard, a meia voz, não pode ser. Lodge, idem, quem sabe lá. Vamos ver. Continue. O plano. Lodge, quer dizer que Mitchell é oficial de aeroplano? Sim, muito forte. Lodge, tem muito o que fazer aí, Raymond? Sim, alto. Lodge, escute, vou dar outro nome. Não. Lodge, não quer? Bem. Perguntarei outra coisa. Encontrou aí algum particular amigo meu? Sim. Lodge, muito bem. Soletre-lhe o nome. Myers e vovô. Lodge, ele está com Myers e Gurney? Não, com ênfase. Lodge, a que avô se refere? Dê a primeira letra de seu nome de batismo. W. Lodge, meu querido vovô. Ele tinha certamente de vir ajudar você. Lodge, acha este sistema da mesinha melhor que o de Feda? Sim. Lodge, esteve interessado na Itália? Sim. Lodge, lembra-se de certa pessoa na Itália? Sim. Lodge, soletre o nome. Um nome foi soletrado corretamente. Lodge, você está perito nisso? Sim, alto. Lodge, sempre gostou de coisas mecânicas? Sim. Lodge, pode explicar como opera com a mesinha? A mesa soletrou por longo tempo e como as palavras não aparecem divididas, os assistentes ficaram atrapalhados, sem nada entenderem. Eu, por exemplo, perdi-me depois da palavra magnetismo, e não achei sentido no que era soletrado. Mas o apontador tomou todas as letras e separou-as assim. Vocês fornecem o magnetismo que se acumula no médium e passa para a mesa, e nós manipulamos. O interesse dessa resposta está em que a mesa ia soletrando palavras sem nenhuma divisão, de modo que não podendo pegar o sentido não podíamos exercer controle. A noção dada não é evidencial, porque podia estar no conhecimento do médium, em muitos outros casos, porém, as coisas ditas estavam totalmente fora do conhecimento do médium. Lodge, é o mesmo que aqui chamamos magnetismo, não? Não. Lodge, e você não objeta contra esse termo? Não. Lodge, pode ver-me, Raymond, quando não está com o médium. Às vezes. Lodge, quando penso em você? Sim. Lodge, isso deve ser muito frequente. Sim. Alto.
Perguntei-lhe sobre algumas residências, das quais ele especificava certos aspectos numa sessão que tive com Peters em setembro. Raymond deu mostras de lamentar a confusão havida, e corretamente soletrou o nome de Grover Park como de uma das casas, e Newcastle como o lugar em que ficava a casa de mamãe. Mas omito os detalhes. Lodge, precisa agora descansar, Raymond. Sim. Lady Lodge, um daqueles seus sonos, Raymond. Sim. Alto. Observações feitas nesse mesmo dia. Muita coisa certa foi dita nessa sessão. Mas dois nomes apareceram que pediam comentário, porque os assistentes os não compreenderam e se fossem esclarecidos poderiam constituir ótima evidência. O primeiro nome foi Norman, a propósito do qual muita coisa pode agora ser dita, mas acho melhor deixar para depois, porque de fato se trata de circunstância inesquecível da mais alta importância. O outro foi Mitchell, cuja existência no momento não podemos verificar. O ponto tem que ser adiado. Basta que eu consigne que até hoje, 6 de outubro, esse nome nada nos diz. Observação sobre o nome Norman. Verificamos que Norman era uma espécie de nome de guerra que meus filhos empregavam no jogo do hóquei, o que faziam com frequência como ginástica. Raymond, que era forte nesse jogo, tinha o hábito de gritar, agora, Norman. Ou outras palavras de animação para os mais velhos a quem ele queria estimular, especialmente para Lionel. Foi o que vim a saber agora. Posso pois testemunhar que até aquela sessão eu tudo ignorava quanto a esse nome. E minha mulher, Eden. Devo recordar que eu perguntara que nome os rapazes lhe davam, e que depois de uns enganos, obviamente devido ao mau manejo da mesinha, ele respondeu com o de Pat. Muito certo. Perguntei-lhe então se podia dar-me o nome de um irmão, e a resposta foi Norman, que julgamos ser erro. Não deixei manifestar a derradeira letra, o N, dizendo que estava confundido e pedindo que começasse de novo. Depois disso, a mesa soletrou a palavra Noel, aceita como certa. Mas tenho agora de observar que o nome Norman foi o melhor que ele podia apresentar, por ser um apelido que todos se davam uns aos outros. E um apelido assim constituía a melhor resposta, porque já havíamos aceitado o apelido Pat. Em subsequentes ocasiões Raymond explicou que era o apelido que lhe dava a Lionel, embora através de Mrs. Kennedy houvesse dito ser o apelido dado a Alec. Muito possível que nessa ocasião ele quisesse dizer Lionel e a Mrs. Kennedy apanhasse a Alec. Não sei. Em outra sessão em família, sem médium, um dos rapazes perguntou, Pat, lembra-se de Norman? Ao que, com alguma excitação, a mesinha respondeu, ok, fechando assim o círculo. A parte mais rica de evidência, porém, foi obtida quando nenhum dos presentes compreendeu o que fora dito, isto é, o nome Norman, que julgamos erro, e também a explicação dada a Mrs. Kennedy, de que era o nome pelo qual ele tratava um dos seus irmãos, o que revela que o nome fora pronunciado intencional e não acidentalmente. Quanto ao apelido Pat, reproduzo aqui algumas passagens do Diário de Noel, como prova de que realmente era o apelido de Raymond, mas este fato nos era conhecido. 1914. 7:09, Pat vai ao Paul recomissionado. 7:10, Pat comissionado no terceiro Southlands. 7:14, Pat arranjando mochila. Inspecionamos os revólveres. 7:18, Pat vai praticar tiro em Arborne. Não acha fácil. 7:19, torno-me membro do Arborne Rifle Club. 7:20, Pat no tiro outra vez. 7:23, Pat deixa Paul para treinar em Crosby. Eu abandono por enquanto a ideia da comissão. Outubro 17, Pat vem receber os velhos de volta da Austrália. Outubro 20, Pat volta a Paul. Nota sobre o nome Mitchell. Quando perguntado, a 28 de setembro,
sob o nome de um oficial. Raimundo soletrou a palavra Mitchell e associou com firmeza a palavra aeroplano. Disse também que sua gente não conhecia Mitchell, o que vinha aumentar a evidência. Depois de várias tentativas de identificação graças aos bons ofícios do bibliotecário da Biblioteca de Londres, vinha a saber, a 10 de outubro, que havia um segundo-tenente H. Mitchell adido ao Royal Flying Corps. Em consequência escrevi ao Record Office, e ultimamente, em novembro, recebi uma carta do capitão Mitchell, ao qual peço desculpas de utilizar-me do seu nome. Muito agradecido pela sua bondosa carta. Creio que encontrei o vosso filho, embora não me lembre onde. Meus ferimentos estão quase sarados e eu adido por algum tempo ao Home Establishment, no posto de capitão. Sua carta só me chegou esta manhã, daí a demora da resposta. H. Mitchell. Para arrematar este capítulo vou transcrever um trecho bastante característico de uma comunicação de Paul. Embora não seja evidencial, essa comunicação foi recebida por Mrs. Kennedy sozinha, a qual anotou nestes termos a parte a que me refiro. Acho difícil dar ideia da rapidez com que Raymond aprende, parece saber tudo aquilo que lutamos para que os outros aprendam. Pobres criaturas, ninguém os esclarece antes que passem, e sofrem quando nos veem e se sentem vivos, e os parentes aí chorando. Para a senhora e para mim a tarefa se torna cada vez mais dura, à medida que os dias se passam. Seriam precisos milhares na empresa, e a senhora é tão pequena. Capítulo 10 – A procura de maior evidência. Nas sessões de mesinha é claro que quando as comunicações formam coisa sabida pelos assistentes, a hipótese do guiamento muscular deve ser sempre considerada. Muitas das respostas obtidas em nossas experiências estavam fora do conhecimento da médium ou de Mrs. Kennedy, mas não do meu e mais membros de minha família, e sendo assim, somos obrigados a admitir a possibilidade de que inconscientemente influenciássemos com os nossos músculos a mesinha, por mais empenhados em o não fazer. Mas as respostas que vinham, ou a forma em que vinham, eram muitas vezes de todo inesperadas, de modo a não permitir nenhum controle consciente. Quando a resposta vinha em frase longa, perdíamos o fio e ficávamos sem poder dizer se aquilo teria sentido ou não, já que as palavras formavam uma série contínua de letras, sem nenhuma separação. O tomador de notas é que separava o que à primeira vista parecia absolutamente ininteligível. Exemplo. Seja menos apressado, olhe que meu velho. Que era uma mensagem, ou acumula no médium e passa para mesa nos manipulamos. Que era parte de outra. Isso só se tornava legível depois da separação, nunca no momento em que as letras se iam seriando. Não obstante, a família conservava-se céptica a respeito. Meus filhos então imaginaram certas perguntas-testes sobre fatos triviais, que deviam estar unicamente na memória de Raymond e na deles, coisas ocorridas durante passeios ou excursões que fizeram juntos. Também eu estava na ignorância disso. Reuniram-se em conclave secreto e formularam essas perguntas. A 12 de outubro levei-os para Londres num envelope selado, que só abri no momento de ir para a sessão, e lá apresentei-as. Já tínhamos obtido a menção do incidente que desconhecíamos no caso do nome Norman, mas os rapazes queriam mais. Aqui reproduzo o relato dessa sessão. Segunda sessão de mesa entre o casal Lodge, os Kennedy e a Mrs. Leonard, a 12 de outubro de 1915. Anotador, Mr. Kennedy. No começo da sessão ele explicou que estavam empenhados em obter uma evidência perfeita, que tudo fora preparado para esse fim, e que sem dúvidas do outro lado haviam de concordar e cooperar. Seguiu-se uma pausa de 3 minutos e meio, ao termo da qual a mesa moveu-se lentamente. Lodge, Paul está aí? Sim. Lodge, trouxe Raymond? Sim. Lodge, você está aí, Raymond? Sim. Lodge, depois que Lady Lodge saudou o filho, bem, atente nisto, meu rapaz.
Tenho algumas questões, para mim sem sentido, mas que seus irmãos acham que você compreende. O objetivo é apurar se os assistentes não influem nas respostas. No caso destas perguntas, isto é impossível porque ninguém aqui nada sabe a respeito. Compreende o meu objetivo? Sim. Lodge, muito bem. Posso começar? Não. Lodge, quer dizer qualquer coisa antes? Sim. Lodge, muito bem. Vamos ao alfabeto. Diga-lhes que eu agora procuro provar que tenho mensagens para o mundo. Lodge, é só o que tem a dizer? Sim. Lodge, bem. Vou agora propor uma das questões dos rapazes, mas tenho de explicar que é possível que em certos casos você não perceba a referência. Dificilmente podemos esperar que responda a todas, e se não puder responder uma passaremos à imediata. Mas não se afobe. A primeira pergunta é, lembra-se de alguma coisa a respeito dos argonautas? Silêncio por algum tempo. Lodge, argonautas, repito. Significa essa palavra qualquer coisa para você? Devagar. Sim. Lodge, pode dizer o quê? Sim. Telegrama Lodge, é toda a resposta. Sim. Lodge, bem. Vamos à segunda. Que se recorda de Dartmoor. A pausa foi menor e a mesa soletrou isto. Descendo. Lodge, é tudo? Não. Lodge, continue. Morro Ferry. Lodge, é o fim da resposta. Sim. Lodge, bem. Vamos à terceira pergunta, que me parece mais complicada. Que sugerem a você estas palavras, Evin Hood e o BP irmã do Kaiser. Nenhuma resposta foi obtida, a pergunta parecia não despertar nenhuma recordação. Perguntado o nome do homem ao qual Raymond era o seu cachorro, a mesa soletrou. Stallard. O que é certo. Mas esse fato era do nosso conhecimento. Observações sobre as palavras argonautas e Dartmoor. Quando levamos aos irmãos de Raymond as respostas dadas às duas primeiras perguntas, eles não se mostraram satisfeitos. Verifiquei entretanto que a palavra telegrama tinha relação com a pergunta, relação completamente desconhecida de mim e de minha mulher, mas que não era a que os rapazes esperavam. No ano anterior, enquanto Lady e Lodge e eu estávamos fora de casa, meus filhos foram de Alto a Devonshire, e em Taunton Raymond parou no correio para expedir um telegrama dizendo que não havia novidades, e assinou Argonautas. Minhas filhas lembravam-se perfeitamente desse telegrama, mas os rapazes não. A resposta que eles desejavam Raymond veio a dar depois, em tempo que já deixava o teste sem valor, e só quando eu lhe apresentei como sugestão as palavras, tente Lodge, Coniston. Agora que conheço a resposta exigida, não penso que a pergunta fosse de valor, mas a resposta telegrama, que os rapazes não esperavam, parece-me ótima, ou melhor que a outra. Vinha saber algo a respeito de uma viagem à Islândia no iate Argo de Mr. Alfred Holt, e da poética descrição que Mr. Mitchell Banks e o Dr. Caton fizeram, num livro, da sala de visitas de Tente Lodge, Coniston, mas nunca supus que fosse o que eles desejavam, e se a resposta fosse essa, seria de qualidade inferior à obtida. Quanto à palavra Dartmoor, os rapazes disseram que a resposta descendo o morro era correta mas incompleta, e que a palavra Ferry nada lhes sugeria. Em vista disso eu, a 22 de outubro, numa sessão com Feda, perguntei. Lodge, lembra-se, Raymond, de algo de Dartmoor e do morro? Feda, sim, ele responde qualquer coisa a respeito. Diz que foi citante. Lodge, que é que diz? Por quê? Feda, qualquer coisa a propósito de um breque, arrumar o breque. Depois fala em repentina curva, uma curva, e me dá um empurrão, como que fazendo uma curva rápida. Por ali que fui depois informado de uma longa excursão de Alto à noite, na qual o silencioso se quebrara no fim de uma descida excepcionalmente forte e entrara a fazer um barulho enervante. O condutor do carro fez a descida velozmente,
com súbitas aplicações do break e zigue-zagues rápidos, de modo que os que estavam atrás acharam a coisa perigosa e por último fizeram parar, insistindo em descer vagarosamente. Raymond ia na frente com o que guiava. As sensações dos outros ligavam-se fortemente às manobras do break e às guinadas. Na pergunta feita, os rapazes esperavam como resposta de Raymond alguma referência ao barulho do silencioso partido, o qual foi concertado naquela mesma noite, na primeira cidade em que pararam. Lodge, também disse ele algo sobre um ferry. Que é? Feda, não se lembra de nada. Lodge, bem. Feda, sim, há um. Mas nada tem ele a dizer a respeito. Faz ver que a menção dessa palavra foi um pensamento errante que ele não queria transmitir por meio da mesinha. Teve duas coisas que vieram assim. Pensamentos errantes. Vocês tiveram a resposta desejada, diz ele. Disse Morro. Ferri saiu sem querer. Uma coisa nada tem que ver com a outra. Mais tarde tive ensejo de voltar a esta palavra Ferri. Ninguém na família se lembrava de nenhum Ferri, nem podia achar qualquer aplicação para a palavra. A resposta foi que a sua menção de um Ferri, relacionado a uma excursão de auto, não era injustificada, mas admitiu que algumas pessoas não chamariam aquilo de Ferri. Por algum tempo ainda esperei o esclarecimento necessário, e por fim, a 18 de agosto, recebi de Aleco uma nota referente a uma viagem feita nesse mês, em que diz: por falar, na ida a Langlanby, que era o caminho que sempre fizemos antes de haver a estrada para Noquai, passamos por Briton Ferry, onde há um precioso ferrizinho. Assim, ainda esta semi-acidental reminiscência não parece de todo sem sentido, embora não devesse vir como resposta a perguntas sobre Dartmoor. Mais tarde, numa sessão com Alec, o qual de novo pronunciou a palavra Dartmoor, Raymond respondeu: qualquer coisa arrebentou, o que está certo. O atroz barulho do silencioso depois do desarranjo era justamente o que os rapazes queriam que ele recordasse. Observações sobre esse gênero de questões. É fácil de ver-se que uma única palavra destacada do contexto e lançada a uma pessoa que pode no momento achar-se num estado de espírito totalmente diverso, constitui prova difícil, e no conjunto suponho que as questões tiveram respostas satisfatórias, conquanto não fossem as esperadas. Se os rapazes estivessem presentes à sessão, o teste estaria prejudicado. As respostas poderiam sofrer o influxo de sua presença, criadora de atmosfera propícia à recordação. Mas na minha presença e na de minha mulher, ignorantes de tudo, não é de surpreender que as respostas só fossem parcialmente satisfatórias, conquanto para mim pareçam boas. Em todo caso, tiveram o efeito de estimular os rapazes a promoverem sessões de mesinhas em casa, por conta própria. A 13 de outubro, graças à gentileza de Mrs. Kennedy, tivemos uma sessão anônima com uma médium que desconhecíamos, uma Mrs. Brittain, John Lay, Staffordshire, em casa de Mrs. Kennedy. Não foi sessão bem sucedida, a médium parecia cansada e aborrecida com uma demanda, mas obtivemos alguns pontos evidenciais, embora não referentes a Raymond. Só no fim a médium declarou que alguém estava pronunciando o nome Raymond. No encontro posterior com Mrs. Kennedy, Mrs. Brittain contou que um rapaz de nome Pat, acompanhado de Paul, viera vê-la na noite da sessão, e assim fixou a cena. 14 de outubro, 1915. Eu estava descansando, a pensar nos fatos do dia e a aborrecer-me com o que me esperava na próxima segunda-feira, quando me tornei consciente da presença desse querido rapaz. Ele disse: sou Pat, e quero falar com minha mãe. Depois vi com ele o vosso amado filho, Paul, o qual me pediu para falar-vos de Pat e dizer que seu pai terá provas sem que tenha necessidade de procurá-las. Capítulo 11. Primeira sessão de Alec.
Algumas palavras tornam-se necessárias quanto à atitude da família de Raymond neste assunto. Hão de pensar que o meu sabido interesse na matéria fosse compartilhado pela família, mas não era assim. No quanto